história, a gente estava falando sobre pegando a linha do iluminismo, falando sobre as chamadas revoluções burguesas, sendo que a primeira que a gente trabalhou foi falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, que ela nem chega a ser uma dessas revoluções burguesas pelo aspecto político, mas sim pelo aspecto mais econômico da sociedade e a consequência social que ela vai ter, já que ela vai mudar o modo como o homem europeu vai ver a divisão da sociedade. Cai aquela noção de nobreza, clero e povo e passa a ser uma divisão mais socioeconômica, onde os detentores dos meios de produção são classificados como uma classe e aqueles que vendem sua força de trabalho como outra classe. Bom, hoje a gente vai falar sobre aí sim uma revolução de caráter burguês e que influenciou bastante o mundo politicamente em várias regiões do mundo, inclusive aqui no Brasil, que foi a independência dos Estados Unidos. A gente já viu um pouquinho sobre como foi a colonização inglesa aqui na América, mostrando que ela tem regiões distintas ali para essa colonização, uma voltada mais para um povoamento da região, onde as pessoas se dedicam mais às atividades comerciais, de extrativismo vegetal, de pele de animais, e de uma relação de comércio até com os indígenas, enquanto uma outra região, que é a região sul das 13 colônias, vai ser mais voltada para a questão da agroexportação de produtos tropicais, sendo tabaco, algodão, ou até mesmo o açúcar em algumas regiões ali mais ao sul, na Geórgia, por exemplo. Por conta disso, criou-se modelos distintos de sociedade nessa região. Porém, esse processo de independência dos Estados Unidos vai acabar unindo as duas partes momentaneamente. Bom, a própria colonização da América em si ela vai ser algo extremamente conflituoso. A gente tem que lembrar também que a colonização na América do Norte se inicia por causa da fuga dos protestantes lá da Inglaterra para os Estados Unidos, fugindo do anglicanismo, da perseguição do anglicanismo lá no país. Então, por si só, essa ocupação da América já era algo originário de um conflito. E o próprio isolamento da América, principalmente a parte norte, que não interessava tanto assim para os ingleses controlarem, deu a noção aqui na América de um autogoverno, ou igual eu coloquei no material que eu vou mandar para vocês, self-government, que permitiu os colonos agirem mais livremente. Tanto que naquela matéria passada que eu falei sobre a ocupação da América, eu falei um pouco sobre o comércio triangular, que era aquela possibilidade que os colonos americanos tinham de comercializar escravos diretamente da África, venderem rum para a África, comprando melado das Antilhas, ou seja, esse comércio triangular sempre funcionou sem a atuação dos ingleses ali como intermediários, o que quebrava um pouco aquela lógica do mercantilismo que a gente já viu que as nações europeias absolutistas colocaram em prática nesse período. Bom, a atenção dos ingleses só vai se voltar realmente para a América quando a Inglaterra entra em conflito com a França por conta de territórios ali. O Canadá já era um território que os ingleses estavam de olho, os franceses já tinham colonizado uma parte, e por conta disso surge a chamada Guerra dos 7 Anos. Durante essa Guerra dos 7 Anos, os ingleses vão precisar muito dos colonos americanos para ajudar no suporte de mantimentos e até oferecer soldados para o conflito, mas quando a guerra termina a favor dos ingleses, os colonos americanos eles não são agraciados com alguma coisa boa. Pelo contrário, toda a política fiscal para tentar recuperar os gastos de guerra vão recair sobre esses colonos
americanos, o que vai gerar uma certa insatisfação desse pessoal. A Guerra dos Sete Anos vai ter uma outra consequência. Como a Inglaterra vence, ela consegue adquirir mais um território em relação à França. A região central ali dos Estados Unidos, o chamado meio leste americano, que é a região onde fica, por exemplo, o rio Mississippi, a Louisiana, por exemplo, foram todos territórios adquiridos por conta dessa Guerra dos Sete Anos. Porém, os ingleses determinaram uma barreira que os colonos norte-americanos não poderiam explorar essas novas áreas. Essas áreas seriam, então, utilizadas exclusivamente para manterem uma política mercantilista em favor dos ingleses. Então, isso também foi algo que barrou ali e que gerou muita insatisfação para os negócios norte-americanos na região. Então, isso já foi mais um motivo de insatisfação gerada ali para os americanos no continente. Bom, isso tudo fica deflagrado na chamada Declaração Régia de 1763, o que começa, então, a desencadear, de fato, o processo de independência americano. A partir daí vai haver uma grande mobilização dos colonos americanos em progressivamente tentar se desvencilhar dos ingleses. E em contrapartida, a Inglaterra tenta cada vez mais apertar o cerco. Então, tudo junta no mesmo espaço. A Inglaterra precisa de dinheiro para se recuperar da guerra. Ela, por conta disso, ela aumenta os impostos para os colonos, ela limita as áreas de exploração para os americanos, que se viam livres para explorar quanto quisessem, mas a partir daquele momento não poderiam mais. A Inglaterra, ao mesmo tempo que a insatisfação vai crescendo, os americanos, inspirados pelo iluminismo, tentam adquirir certa independência, ou pelo menos recuperar a autonomia. Então, tudo isso vai sendo colocado no mesmo plano nesse momento. Bom, nesse contexto, não só a Guerra dos Sete Anos influenciou nessa rigidez fiscal inglesa, mas a gente tem que lembrar que, de acordo com a aula passada, a Inglaterra também estava começando o processo de revolução industrial. Então era preciso que a América deixasse de ser autônoma e passasse a ser consumidora dos produtos ingleses. Era necessário continuar movimentando a indústria inglesa. E o futuro Estados Unidos era o principal mercado consumidor inglês. Era talvez o recanto mais rico que os ingleses tinham liberdade para vender seus produtos. Depois, a partir de 1808, viria a ser o Brasil. Então, até isso a Inglaterra deu sorte na sua Revolução Industrial. No momento que ela perde os Estados Unidos, ela ganha o Brasil de bandeja para continuar comercializando. Bom, uma outra coisa que merece ser destacada ainda nesse processo do iluminismo é a influência que alguns colonos estadunidenses vão adquirir nas colônias a partir do momento que eles estudam na Europa. É lá na Europa que eles vão entrar em contato com essas correntes iluministas, principalmente com John Locke, que a gente viu nas aulas anteriores também, que pregava o Estado como uma manifestação do povo, que o Estado teria que garantir os direitos naturais. Então, muitos estadunidenses que foram para a Inglaterra estudar voltavam com esse discurso. Um discurso que vai pregar uma ação conjunta contra as ações da coroa inglesa. A independência em si não é uma coisa ainda formulada, querer a independência de forma direta. Mas o primeiro passo é ser reconhecido, ter representação no parlamento. No momento que o parlamento estava começando a aceitar outras camadas, como a gente viu lá,
que o movimento cartista, por exemplo, na Revolução Industrial, consegue a participação dos trabalhadores já no parlamento, mas os colonos ainda não podem fazer parte do parlamento. Então, é essa a primeira briga que os americanos têm. Bom, diante dessa política fiscal inglesa, algumas leis vão surgir para limitar essa autonomia norte-americana. A primeira delas é a Lei do Açúcar, de 1764. Por essa lei, os Estados Unidos e qualquer país que quisesse comercializar produtos feitos com base na cana-de-açúcar teriam que pagar uma taxa extra. Essa taxa também era estendida para artigos de luxo, vinho, café e seda. Por que isso vai perturbar tanto o comércio dos estadunidenses? Os Estados Unidos compravam da Antilha o melaço de cana para transformar ele em rum, que revendiam para os africanos para baratear o preço dos escravos. A partir do momento que esse produto fica mais caro, a margem de lucro dos estadunidenses diminui. Então aí já é um grande golpe nas pretensões dos americanos. Além disso, uma elite do sul ali que vivia da exportação de algodão, de tabaco, ela é uma elite luxuosa. Ela gasta dinheiro com luxos, ela quer se parecer muito com a elite inglesa lá na Inglaterra. Então, o encarecimento desses produtos também afeta esse pessoal que nem estava tão dentro assim do comércio triangular. Bom, a segunda lei é uma lei extremamente punitiva, extremamente fiscalizadora e de censura, vamos dizer assim, que é a Lei do Selo de 1765. A Lei do Selo determinava que qualquer documento escrito aqui na América deveria conter um selo da coroa inglesa. E esse selo só poderia ser posto no documento mediante a leitura prévia antes desse documento. Então, por exemplo, se você quisesse divulgar uma carta, a carta tinha que ter um selo da coroa inglesa. Se você quisesse fazer um livro aqui na América, o livro deveria ter o selo da coroa inglesa. Se você quisesse ter um jornal, deveria ter o selo da coroa inglesa. Além de ser caro ter esse selo, ele violava a privacidade, a liberdade de expressão das pessoas e tudo mais. Isso porque a coroa temia que os colonos arquitetassem planos de conspiração através das trocas de carta ou alguma manifestação iluminista aqui na América. Então, tudo isso foi sendo diminuído graças a essa pretensão da Lei dos Selos. Bom, graças a isso, houve então a chamada Declaração dos Direitos e das Reivindicações, que tentavam então burlar isso junto ao rei Jorge III, mas que não teve muita representatividade isso na Inglaterra, não. Esse pedido dos colonos não foi ouvido e a Lei do Selo foi mantida durante algum tempo. Por conta disso, os estadunidenses começaram a boicotar uma série de produtos ingleses. Bom, a terceira coisa que vai acontecer, que vai aumentar ainda mais o cerco fiscal aqui na América em relação aos colonos ingleses, vai ser o Ato de Townshend. Esse dispositivo começava a taxar coisas como chumbo, vidro, corantes e chás. Isso, de certa forma, era para controlar a fabricação de armas aqui na América. O chumbo era uma das principais matérias-primas para fazer munição em armas de fogo aqui. Lembrando que ainda é aquele tipo de armamento que você coloca pólvora e uma bala de chumbo para você atirar. Então, o chumbo funcionava principalmente para se criar munições aqui na América. Outras coisas como vidro e corante são mais artigos de luxo nesse caso. Junto com esses atos, foram também criados uma série de novos funcionários que viriam a ser instalados aqui na América para fiscalizar justamente
o contrabando entre as colônias, ou seja, ver se as pessoas realmente estavam seguindo à risca aquela questão da lei do selo e a lei do açúcar aqui na América. Bom, por conta disso, ocorreu várias situações entre soldados britânicos e colonos, sendo que a que mais se destaca ficou conhecido como o Massacre de Boston, onde vários colonos foram presos e executados sob a acusação do crime de traição aqui na América. Então, tudo isso está sendo somado aí nesse pacote, e no ano de 1773 é criado a chamada Lei do Chá. O chá, tradicionalmente para os ingleses, é um produto extremamente consumido. É o que seria o café para a gente diariamente. Os ingleses das famílias mais nobres têm a hora do chá lá na Inglaterra, que é 5 horas da tarde, religiosamente. Bom, a Companhia de Comércio das Índias Orientais ganha da coroa o direito de monopólio da venda, transporte e comercialização do chá aqui na América. Então, a partir desse momento, qualquer pessoa não poderia consumir qualquer outro chá que não fosse aquele comercializado pelas Índias Orientais. Alguém poderia questionar, bom, mas chá é um mato, cresce em qualquer casa, qualquer pessoa poderia plantar isso em casa e não consumir da Companhia de Comércio. Pois bem, essa lei do chá falava que a produção do chá aqui na América estava proibida e permitia que o exército invadisse as casas para fiscalizar se tinha plantação de chá nesses locais. Caso houvesse, a plantação era destruída e a pessoa poderia até ser presa dependendo da quantidade de chá produzido. Por conta disso, os colonos americanos que já estavam boicotando alguns produtos ingleses passaram a intensificar essa prática. E, em uma ocasião, alguns colonos vestidos de índios invadiram alguns navios ingleses aportados no porto de Boston e atacaram esses navios, tacando as cargas de chá no mar. Esse evento fica conhecido como a Festa do Chá de Boston e, logicamente, gerou uma reação extremamente violenta da coroa inglesa. Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Não. Bom, por conta desse último evento, a Festa do Chá de Boston, então, a coroa inglesa determinou as chamadas leis intoleráveis, desculpa. As leis intoleráveis, elas passaram então a reger uma série de coisas aqui na América, quanto a reuniões noturnas, formação de sociedades secretas, toque de recolher, além do alistamento militar obrigatório para os colonos. Então, era uma maneira de enfraquecer qualquer união dos colonos aqui presentes e, ao mesmo tempo, fortalecer o próprio exército inglês instalado aqui na América. Bom, os crimes também cometidos aqui passam a ser fiscalizados com maior rigidez pela coroa inglesa, tá? E sempre quando necessário o exército alojar-se em algum lugar, os colonos tinham que ceder espaço para esses soldados. Por exemplo, se o exército inglês precisa dormir em uma fazenda e consumir produtos dessa fazenda, o colono americano não tem o que fazer. É aquela premissa que eu falei lá quando Dom João VI chega no Brasil. O domínio do território é o domínio real. Tudo que está em cima da terra do rei pertence ao rei. Independente se fui eu que construí, se foi minha esposa, se foi meu pai, tudo pertence ao rei. Então, a colônia, por si só, passa por essa questão. Então, a gente vê que em todas essas leis, viola uma série daqueles direitos naturais que a gente vem falando.
direito de liberdade de expressão, direito à propriedade privada, direito de ir e vir. Tudo isso acaba sendo violado por essas leis britânicas e que vai acabando de fortalecer esse sentimento dos americanos de reagirem contra o domínio inglês aqui na América. Bom, por conta disso, é organizado o chamado Primeiro Congresso Continental, ou Primeiro Congresso da Filadélfia, em 1774. Nesse congresso é reafirmada a fidelidade ao rei, ou seja, eles montam um documento dizendo que eles são fiéis aos reis, mas exigia que os direitos deles fossem respeitados. Direitos esses que nem existiam de fato, já que é o que eu disse. O colono, ele não tem o mesmo direito do cortesão, da pessoa que está lá na corte. Então, eles queriam que os direitos dos cortesãos fossem estendidos à América, uma coisa que não existia. A gente viu o quanto isso causou de alvoroço quando Dom João VI estende a igualdade aos brasileiros do que os cortesãos em Portugal tinham. É lógico que a elite portuguesa reagiu extremamente polvorosa com tal ação. Se o rei Jorge III faz o mesmo aqui para a condição dos colonos ingleses, certamente a corte inglesa iria reagir da mesma forma. Bom, os participantes desse congresso da Filadélfia diziam defender os direitos naturais, como liberdade, a vida e a propriedade privada, e firmavam um pacto de apoio mútuo. Ou seja, nesse momento, parece que Sul e Norte não enxergam mais aquelas diferenças sociais, econômicas que eles tinham. Eles pareciam lutar pelo mesmo ideal, que era a liberdade, ou pelo menos a garantia dos mesmos direitos que os ingleses tinham. Bom, logicamente isso acaba não sendo atendido pelo rei, e então essas leis intoleráveis acabam gerando então um movimento de rebeldia, o que faz então a coroa inglesa enviar ainda mais tropas aqui para a América. A questão mais irônica é que quanto mais os colonos se revoltavam e mais exércitos a coroa inglesa mandava aqui para a América, mais os colonos ingleses tinham que pagar por isso. Então, os aumentos de impostos só iam piorando conforme mais exércitos estavam aqui na América. Então, isso é como assim, cada vez que eu reclamasse contra o governo, eu tivesse que pagar mais impostos. De vez o governo diminuir a minha insatisfação, ele aumentava, consequentemente, ainda mais a minha insatisfação. Bom, em meio a essa situação, a elite colonial, então, eu estou falando, quando eu falo de elite colonial, eu estou falando do Sul, aquele setor agrário, exportador, decide organizar o segundo Congresso Continental, ou o segundo Congresso da Filadélfia, já em 1775, com o apoio de todas as colônias. Na primeira, o estado da Geórgia ficou de fora, ele não se alinhou ali no processo. Já nesse segundo congresso, quando a situação aperta e que os impostos vão castigando a todo mundo, sem nenhuma discriminação, as 13 colônias passam a agir, então, de forma uníssona. E, por conta disso, nesse congresso escrito a declaração de guerra dos Estados Unidos contra a Inglaterra, reafirmando, então, aí o desejo da independência. É um dos documentos mais, assim, importantes da história, não só dos Estados Unidos, mas da história mundial. É a primeira vez que é redigido um documento apontando ali todas as falhas de um governo absolutista e por que aquela nação justificava o fato dela querer se desligar desse governo absolutista.
Vai haver um documento similar a isso quando estourar a Revolução Francesa. Mas a gente está falando de um acontecimento que ainda vai demorar mais 14 anos para acontecer. Por isso que eu falei que, politicamente, a independência americana ela é muito influente. Ela vai acabar influenciando os franceses na França, vai influenciar a Inconfidência aqui em Minas Gerais, a Conjuração Baiana na Bahia, e assim por diante, além da independência da América como um todo. Bom, então no dia 4 de julho de 1776, a Declaração de Independência fica pronta e escolhem Benjamin Franklin para ser um embaixador e levar a ideia da independência não só para a Inglaterra, mas para outros locais da Europa para adquirirem tanto o reconhecimento da independência quanto adquirirem apoio militar a partir do momento que a Inglaterra não aceita a independência e deflagra, então, uma guerra contra os americanos. Nesse estado de guerra, estamos falando de um exército colonial gigantesco, de uma marinha britânica que sempre foi bem estruturada e que tinha tudo para vencer essa guerra. Porém, os americanos, por conhecerem melhor o território, conseguiram sempre montar estratégias que obtiveram várias vitórias importantíssimas para os colonos americanos. Boa parte disso se dá crédito a George Washington, que foi o principal líder militar do evento. Um filme que retrata bem isso, como o conhecimento do terreno pelos americanos foi importante nesse processo, é o filme O Patriota, do Mel Gibson, que retrata os últimos anos assim da Revolução Americana, vamos dizer assim, essa guerra de independência americana. Bom, Benjamin Franklin consegue apoio de alguns países, não militarmente, mas consegue, de fato, um efetivo militar francês. A França manda tropas direto da França para a América para ajudar os colonos americanos a obterem sua independência. Esse fato é extremamente importante para a gente entender a próxima revolução burguesa, que é a Revolução Francesa. Os burgueses da França vão questionar por que o governo francês decidiu gastar dinheiro para ajudar os colonos americanos contra um absolutismo monárquico, enquanto os franceses tinham que sofrer com o seu próprio absolutismo monárquico ali. Lembrando que a França estava extremamente endividada por conta da derrota da Guerra dos 7 Anos já. E por conta das outras tantas derrotas que a França já tinha acumulado nos últimos anos. Já a França enxergava isso como uma continuidade da política mercantilista da Europa. Dar prejuízo para a Inglaterra, fazendo ela perder a principal colônia dela, era algo extremamente interessante para o rei francês naquele momento. Daí, mandar um exército para a América. Bom, a última batalha deflagrada da guerra foi a Batalha de Yorktown, onde as tropas comandadas pelo George Washington acabaram minando todas as forças inglesas em 1783. O fim dessa guerra, então, que é deflagrada a partir dessa data, representa, então, a independência definitiva dos Estados Unidos da América. O exemplo americano, sendo o primeiro país, de fato, a se desligar de uma metrópole europeu, vai acabar alimentando, então, o imaginário de vários outros locais que vão começar a se rebelar, pensando que, sim, era possível alcançar essa proeza, se desligar da metrópole. E isso vai incentivar, então, uma série de movimentos, como eu já disse, a independência da América, a Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Bom, em 1787 é elaborada, então, a Constituição dos Estados Unidos. Ela que garante direitos à propriedade, inclusive a propriedade de escravos,
consagrava os interesses de uma elite própria. A elite que a gente fala que é a elite WASP, que é White, Anglo-Saxon and Protestant. Ou seja, aquela elite que é branca, anglo-saxão, ou seja, de origem inglesa, e protestante. Isso porque os Estados Unidos é uma nação que passa pelo quase o mesmo processo que a nação brasileira. Há presença de várias etnias ali. Não é só colonos ingleses. Existem os indígenas, existem os negros, mas existem também, como eu citei lá na aula sobre a colonização da América, imigrantes de outras regiões da Europa que veem a possibilidade na América de crescerem de forma independente. Então são poloneses, italianos, alemães, gregos, até japoneses e chineses já migravam para a América nesse momento. Então, a Constituição americana ela é uma Constituição extremamente restritiva. Ela não vai favorecer esses imigrantes não vão ter acesso à propriedade privada, não vão ter acesso à liberdade de expressão, não vão ter acesso à participação política, do mesmo jeito que os indígenas também não vão ter, pelo contrário, é a partir desse momento que o indígena entra na pior fase possível. Os negros, nem se fala, precisou de pelo menos mais quase 100 anos aí de história dos Estados Unidos para os negros começarem a ter algum tipo de direito aí, e ainda a gente está excluindo, apesar de não estar aí claro nessa sigla WESP, mas as mulheres também não entram nesse quesito, né? As mulheres ficaram afastadas da vida política por pelo menos um século e meio aí de história dos Estados Unidos ainda. Então, a gente vê que essa Constituição americana, que é uma Constituição toda liberal, ela ainda esbarra nesse tradicionalismo da sociedade e ela ainda se pauta em valores que eram valores do antigo regime, ou seja, de não estender esse conceito de cidadania para frente nessa sociedade. Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Não. Bom, como eu disse, eu falei que os indígenas, a partir desse momento, eles vão sofrer o pior momento da história, talvez, porque vai ser a partir desse momento que vai ser deflagrado a expansão dos Estados Unidos rumo ao oeste. Aquela faixa que antes os ingleses bloquearam para os colonos americanos vai ser transpassada. E é um território onde os indígenas já tinham ocupado há algum tempo. Então, na busca por ocupar essas terras e procurar riquezas, os indígenas ou vão sendo arrasados ou vão tendo que migrar cada vez mais para o oeste. Pro oeste. Isso vai gerando cada vez mais um sintoma de aculturação desses povos indígenas. Esses povos indígenas eles vão mudando todo o seu conceito de cultura. Ou porque são englobados num mundo branco, vamos dizer assim, ou porque eles têm que mudar seus hábitos para se readaptarem ao novo ambiente. Por exemplo, um indígena que está no meio leste americano, ele lida com florestas fechadas, lida com nevasca, mas a partir do momento que ele vai migrando para o oeste, ele vai entrando numa situação de montanhas, desertos, temperaturas mais elevadas, ou seja, o hábito alimentar desse indígena vai mudando. As vestimentas desse indígena vai mudando. As moradias desses indígenas vão mudando. E muitas tribos que relutando em mudar esses hábitos vão sofrendo com isso. Então, a dizimação da cultura indígena vai começando a partir desse momento. Um outro processo que existe também é dos próprios brancos eliminarem os indígenas de forma natural. Isso aconteceu muito, né, a partir da independência americana e a chamada marcha para o oeste, quando os colonos começam a eliminar a principal fonte de alimento dos indígenas, que eram os bisões.
existia verdadeiras recompensas por cada bisão morto para que os indígenas não comessem carne. E aí que surge a figura do Buffalo Bill, uma pessoa especialista em matar búfalos, ou os chamados bisões também, que eram os touros selvagens maiores. Tem fotos, deixa eu ver se eu acho aqui, de verdadeiras pilhas de crânios de bisões, assim, mostrando que era simplesmente para matar os bichos para que os índios não se alimentassem. Compartilhar com vocês. Essa pilha aí é só de bisões que foram caçados só para os indígenas não comerem. Olha o tanto de animal que foi morto. Ah, louco, meu Deus! Por conta disso. É tanto que o bisão é um animal que entrou em extinção nos Estados Unidos. Parece que hoje o grupo que existe lá é na faixa de menos de 1.000 desses animais. Antes eles povoavam praticamente o centro dos Estados Unidos por completo. Então isso denota o tanto que esse massacre foi alto. Tinham outros caçadores, assim, que aí eram especializados em índios mesmo, que eram colecionadores de orelhas. Então os caras andavam com colares de orelhas de índio para indicar cada um dos índios que foi perseguido e morto por eles, tal. Um filme que retrata um pouco dessa guerra para ocupar o território é aquele filme do Leonardo DiCaprio, O Regresso, que ele é atacado lá pelo urso e tal, mas que mostra um pouco dessa guerra entre colonos e indígenas para ocupar esse espaço. Lembrando que esse processo da marcha para o oeste é algo extremamente econômico, porém, ele tinha uma ideologia por trás disso. Aliás, duas ideologias. A primeira, a ideologia do Destino Manifesto, onde os americanos afirmavam que Deus tinha indicado aquele povo para levar a democracia para todas as partes do continente americano. Bem coisa de norte-americano. Nós vamos libertar o mundo. A síntese do filme alienígena, né? Os alienígenas sempre invadem os Estados Unidos, nunca invadem qualquer outro lugar, e tem que ser os americanos lutarem para libertar a Terra. É a síntese do que é o ser americano. Então essa doutrina do Destino Manifesto, ela tinha essa concepção, que o povo estadunidense, ele foi criado por Deus para levar a liberdade para todas as partes, mesmo que essa liberdade fosse conseguida através da guerra. E aí, povos como mexicanos, espanhóis, franceses, ingleses vão sofrer de ter que arcar com essa guerra contra esse povo até eles alcançarem a costa oeste americana. Uma segunda questão aí ideológica é que os Estados Unidos tinham a pretensão da chamada doutrina Monroe, que vai se manifestar alguns anos posteriores aí, coisa de 20, 30 anos depois aí, que é a questão da América ficar livre da interferência europeia. O lema dessa doutrina Monroe, América para os americanos. Mas não se tratava apenas de América para que os povos da América se governassem, mas por trás disso havia um discurso imperialista dos estadunidenses. América para que os Estados Unidos governem. Então, os Estados Unidos, com o passar do tempo, vai começar a favorecer que
outras nações se rebelem contra suas metrópoles, principalmente ali aquelas regiões mais próximas dele, Estados Unidos, México, os países do Caribe, como Cuba, Porto Rico, o próprio Canadá vai ser incentivado em alguns momentos a lutar pela sua liberdade, não vai dar muita tela para os Estados Unidos, mas há essa tentativa que o Canadá também ingresse nisso, e essa doutrina acaba dando certo. Os Estados Unidos se tornam um grande exemplo, um grande mecenas da independência da América Latina como um todo, para que depois, anos depois, os Estados Unidos monopolizassem todo o mercado aqui no continente. Certinho, gente? Alguma dúvida? Não. Bom, só duas coisas. Primeiro, eu mandei o material da aula passada lá no grupo, não sei se todo mundo já viu, só que ficou faltando no finalzinho da aula lá que eu falei sobre o surto industrial. O surto industrial eu coloco no próximo material que eu for postar. Uhum. E a mesma coisa vai acontecer hoje. Eu fiz esse material sobre a independência dos Estados Unidos, mas eu vou começar a falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, pelo menos as causas da Revolução Francesa. Então, eu vou colocar isso também no próximo material da semana que vem, tá? Tá bom. Tá bom. Então, beleza. Revolução Francesa. Ela também vai entrar nesse mesmo patamar das revoluções burguesas, então, essas revoluções que vão ser inspiradas pelo iluminismo, e dentro desse processo da Revolução Francesa existem inúmeras causas para ela ter acontecido naquele momento e naquele local, no caso, a França. Um deles eu já até falei aqui, o absolutismo monárquico francês. A França talvez tenha sido o principal representante do absolutismo monárquico na Europa. Nem os ingleses conseguiram ser tão absolutistas assim, uma vez que existia um parlamento lá que em alguns momentos dificultava a vida do rei. Outros locais, como Portugal e Espanha, não tinham nações tão fortes politicamente durante toda a história quanto os franceses foram. E nem tinham tanto controle sobre a população assim. Portugal, nesse momento da Revolução Francesa, já está em decadência com o ouro, já não está rendendo tanta coisa assim o ouro aqui do Brasil. A Espanha tem uma série de dificuldades para lidar com seus territórios coloniais. A própria extensão da América dificulta isso para os espanhóis. E a Inglaterra estava lidando com a independência dos Estados Unidos, ou seja, parte do seu domínio colonial estava se desfazendo ali. Os franceses, por outro lado, não, eles continuavam com um governo extremamente forte, com uma sociedade de privilégios extremamente estruturada, onde nobreza e clero não pagavam impostos de forma alguma, em que a vida luxuosa dessa corte, com festas, banquetes, piqueniques, bailes, todos oferecidos para essa corte, acarretavam num gasto elevadíssimo para a coroa. Lembrando que isso tudo faz parte de um ritual do absolutismo, uma forma de controlar a nobreza, agradando essa nobreza com essas festas. Eu lembro que a Ana Clara falou assim, eu gostaria de ser princesa nesse momento, tal, da Idade Média, ou desse início da Idade Moderna. Pois essa vida... Continuo querendo. Essa vida da nobreza é uma vida muito, vamos dizer assim, fácil. A vida social da nobreza, nesse período final do absolutismo, é essa vida mesmo, que é festa. Se programa ali a semana inteira para uma festa, para um banquete, para um piquenique. Então, comprava-se vestidos por semana, porque não podia se repetir o vestido, porque isso
É igual ir na formatura com vestido igual da amiga, não faz. Pega mal, vamos dizer assim. É a mesma coisa de repetir o vestido. Existiam aquelas perucas requintadíssimas. Existe até uma história de uma nobre francesa que montou uma peruca feita de fios de ouro. O tamanho era o gasto que essa nobreza tinha. E tudo isso, não só as festas, os bailes, mas os vestidos, as joias, as perucas, tudo isso é financiado por uma mesada que a realeza dá para essa corte, para ela se sossegar, para ela não revoltar contra o rei, para ela auxiliar o rei na administração do reino. Então, tudo isso faz parte do pacote absolutismo monárquico. E a França fazia, o rei francês fazia isso muito bem. O Palácio de Versalhes, ele era praticamente uma casa de espetáculos. Todo dia tinha uma coisa favorável ali para essa corte ali próxima a ele. Enquanto isso, o Palácio de Versalhes ele é um nicho de riqueza em torno de rodeado por uma pobreza sem fim. A França vivia uma situação de fome terrível, graças a péssimas colheitas, condições climáticas adversas, esgotamento do solo, porque a França, nesse momento, é um dos países mais populosos do mundo, num território que é do tamanho de Minas Gerais. Acredita-se que, nesse momento, na França, vivia algo em torno de 40 milhões de pessoas. Então, era gente pra caramba já naquele contexto e passando fome. Havia também uma rígida política fiscal, uma vez que a França tinha que arcar com os prejuízos das guerras que a França havia perdido, principalmente para a Inglaterra, e para sustentar essa nobreza aí que fica gastando dinheiro com um tanto de coisa luxuosa, e que a população não vê nenhuma migalha disso para ela. Tanto que existe a história da Maria Antonieta. Uma vez Maria Antonieta, que era esposa do Felipe XVI, sai do palácio, um passeio, e na volta a população cerca a carruagem dela, falando assim, se a nobreza não tinha vergonha, que os parisienses não tinham dinheiro para comprar pão, enquanto a realeza dava festas, assim, requintadíssimas, e Maria Antonieta fala assim, vocês não estão comendo pão? Que vá comer bolos, então, porque as festas dela tinham bolos magníficos, bolos enfeitados com pérolas e fios de ouro. Então, se mostrava a discrepância entre a nobreza e o resto da população. Havia também um grande descontentamento político ali na França por conta do que o absolutismo monárquico gerava de repreensão a qualquer manifestação contrária ao absolutismo. Tanto que a prisão da Bastilha, que era a principal prisão política, estava lotada no momento da Revolução Francesa. E é por isso que a Revolução Francesa se inicia logo após a tomada da Bastilha, onde esses presos políticos são, então, libertados. Havia a questão do iluminismo, presente demais ali na França. A maioria dos estudiosos que a gente viu nas aulas passadas eram franceses, tinham ligação ali na França, começaram seus estudos ali, e o próprio sistema, o processo da enciclopédia popularizou esses conhecimentos ali na França. Então, uma parcela muito grande da sociedade tinha acesso a esse conhecimento. Até a população feminina da França tinha muita instrução, sabia ler documentos, e por conta disso entrava em contato com essas ideias iluministas. Tanto é que boa parte dos revoltosos eram mulheres. A igreja por si, sempre acobertava qualquer ação da monarquia, até porque ela se privilegiava. E no ano de 1789, a situação econômica da França estava completamente em frangalhos. Por conta disso, o rei decide convocar os Estados Gerais para criação de um novo imposto. A convocação dos Estados Gerais é a convocação de representante das 3 ordens sociais.
nobreza, clero e o povão. Nessa convocação dos Estados Gerais, seria votado, então, um novo imposto que o rei queria que todas as ordens pagassem. Então, clero, nobreza e povão pagaria esse imposto. Acontece que na convocação dos Estados Gerais, votava-se por ordem, ou seja, o povo tinha direito a um voto, o clero um voto e a nobreza um voto. Logicamente, a eleição sempre ficava 2-1 favorável às duas classes de maior prestígio, porque elas não queriam perder os privilégios que ela tinha. O povão queria que o voto fosse por indivíduo, porque se o voto fosse por indivíduo, o povo tinha mais representantes. Inclusive, o povo tinha representantes até dentro das outras ordens. Tinha gente da nobreza e do clero, ciente do caos financeiro que a França passava, que também era a favor deles próprios pagarem impostos. Só que a maioria dentro do grupo da nobreza ou dentro do grupo do clero não queriam esses impostos. Então, já ciente que eles seriam revoltados, derrotados, eles fizeram essa exigência para o rei francês, que não aceitou. Ao final das votações, acabou que o imposto recairia somente contra o povo. E quando eu falo de povo, eu não estou falando só da parcela pobre da sociedade. Eu estou falando de uma alta burguesia, uma burguesia que está envolvida nos comércios coloniais, por exemplo. Eu estou falando de trabalhadores urbanos. Eu estou falando de camponeses. Ou seja, eu estou falando de um grupo muito plural nesse momento. Por conta dessa negação e, mais uma vez, um prejuízo para esse povo, algumas pessoas, principalmente ligadas à alta burguesia, se fecham no palácio no salão de jogos do Palácio de Versalhes e ali montam a Assembleia Nacional, que votaria então uma constituição para limitar o poder do rei na França e acabar com uma sociedade de privilégios. Esse então seria o primeiro passo da Revolução Francesa. Certinho, gente? Alguma dúvida nessa parte das causas da Revolução Francesa? Não. Não. Gente, então por hoje, encerrando aqui com essa parte da Revolução Francesa, já vou postar lá no grupo o material, tá, que eu usei aqui na aula. Lembrando que a parte da Revolução Francesa eu anexo no próximo material. Certinho, gente? Sim. Então, beleza. Certinho. Médias eu já falei na aula passada, né?